Moleque, para, esse tema 9, ele é a minha aposta linda para o Enem deste ano, que é sobre vacinação. É um tema que polemiza muito pouco o governo atual. O governo atual ele tem feito medidas de prevenção à vacinação, à doença, medidas de divulgação de vacinação. É um problema que é muito mais responsabilidade dos indivíduos do que do Estado, porque o Brasil ele tem uma das melhores políticas de cobertura vacinal do mundo, isso aí eu não posso criticar. O Brasil, o poder público, historicamente se preocupou muito com a vacinação em massa e é um tema que você precisa de muita área do conhecimento. A importância da vacinação na sociedade contemporânea. E aí eu vou trazer nesse tema umas áreas que são muito legais e são específicas para vacinação. A primeira área é um cara chamado seu Jonas Salk. Jonas Salk foi um médico que criou uma vacina contra a paralisia infantil. É isso. Jonas Salk, médico, virologista, criou uma vacina para prevenir, para solucionar, para combater a paralisia infantil, que tem um nome essa doença, chamada de poliomielite. Não é poliomielite não, tá? É assim que escreve, ó, poliomielite, beleza? Lembra do elite no final. Essa vacina, ela foi criada por Salk. E era a versão, o Salk criou a vacina em versão injetável. Um pouco tempo depois, um outro cara chamado Albert Sabin criou a mesma vacina contra a poliomielite, só que na sua versão oral, que no Brasil se popularizou como a gotinha. E aí em 1986 foi criado um mascote chamado Zé Gotinha, inspirado na vacina do Albert Sabin. Então, o Jonas Salk foi o pioneiro na criação da vacina, que é hoje, inclusive o nome da vacina injetável é vacina Salk. Por que é vacina Salk? Porque foi criada por um cara chamado Jonas Salk em 1952. E logo depois, um outro cara chamado Albert Sabin, que era até professor do Jonas Salk na faculdade. Esse Albert Sabin, depois, um tempo depois, em 1962, desenvolveu a vacina em versão oral, que é a vacina que até hoje que é dada nos postos de saúde, que é a gotinha das crianças, que é obrigatória. A vacina no Brasil é obrigatória e vou te falar no próximo argumento, uma área que você poderia falar sobre essa parada. Em 1952, o médico virologista Jonas Salk desenvolveu a vacina contra a poliomielite e contribuiu para a erradicação da doença em 1980. Então, ele criou em 52 a poliomielite. Ela afetava muitas pessoas, sobretudo nos Estados Unidos. Tem uma série, tem um documentário que você precisa ver se você tiver um tempinho na sua preparação, quiser dar uma relaxada, mas quiser ainda continuar preparando para o teu vestibular. Tem quando você quer ver um filme, mas quer ver um filme legal, ver um filme que é rico de conteúdo, para relaxar e ao mesmo tempo aprender? É um documentário chamado A Vacina que Mudou o Mundo. Procura esse documentário no YouTube, ele tem 1 hora só. Então você pode ver rapidinho, ver em casa, sábado à noite com a tua galera. A Vacina que Mudou o Mundo. Conta a história da vacina criada pelo Jonas Salk. Em 80, o mundo se viu livre da poliomielite, da paralisia infantil. Aí eu te pergunto, o brasileiro, a sociedade contemporânea, o indivíduo contemporâneo valoriza a conquista das vacinas? Não, porque se valorizasse, não estaria havendo um surto de sarampo, não estaria havendo a reemergência de outras doenças que foram eliminadas, mas estão voltando, que a população não está se vacinando. Então a minha tese é essa: a negligência às campanhas de vacinação fragiliza, ou seja, deixa frágil a conquista de Salk. Retomei, tá? Aqui, ó, cadê ele? Jonas Salk retomada. E prejudica toda a sociedade. Então não é só o cara que não se vacina que se prejudica. Ele não se vacina, prejudica a si mesmo e prejudica toda a população ao redor que fica carente dessa cobertura vacinal. E aí meus 2 argumentos são: com efeito efetiva a cobertura vacinal pressupõe 2 coisas. Que se combata a rejeição às campanhas e que se combata a falsa impressão de que as doenças deixaram de existir. Então, se você me perguntar, Vinícius, por que a galera não
não se vacina no Brasil ou na sociedade? Por dois motivos. Tem uma galera que não se vacina porque não quer, porque rejeita a campanha, porque acha que vai dar problema, acha que a vacina ela é causadora de câncer, que ela é causadora de autismo. Não sei por que o pessoal pensa isso ainda. E o segundo argumento é que as pessoas não se vacinam porque tem essa falsa impressão de que não existe mais doença. A doença existe ainda, o vírus ainda existe, mas ele está isolado, porque a população está prevenida, a população está vacinada. Mas se a população não se vacina, ela abre margem para a reemergência desses vírus. Vamos ver então como é que ficaram os argumentos? O primeiro argumento é sobre um cara. E de verdade, estou te pedindo agora que, pelo amor de Deus, se você tiver que fazer redação sobre vacinação, moleque, você tem que usar o cara que eu vou trazer agora, que é o seu Oswaldo Cruz. Ele implementou no Brasil uma política de vacinação compulsória. Uma vacinação que era mais que obrigatória. Deu mole nesse sentido. Por quê? Porque ele obrigou a população a se vacinar, mas não explicou o motivo, não conscientizou a população. E essa população, ela rejeitou a vacina, porque achou que a vacina ia matar as pessoas, achou que a vacina era uma forma de matar o pobre, para que o pobre saísse do lugar ali onde seria a rodovia. O Brasil vivia uma reestruturação urbana, o Brasil vivia uma urbanização frequente, então a população entendia que a vacina seria uma forma de matar as pessoas, era isso que eles pensavam, para que o poder público pudesse usar aquele espaço para uma outra coisa na cidade. Também tinha uma impressão, a galera tinha uma falsa ideia de que a vacina deixaria a pessoa com cara de bezerro. Era uma fake news que rolava na época do Oswaldo Cruz, que se você se vacinasse contra a varíola, você ficaria com cara de bezerro. Tem uma explicação para essa fake news, tá? Por quê? Porque a vacina contra a varíola, ela era tirada da vaca. A vaca, ela tinha uma versão frágil, fraca da varíola. O animal, a vaca, o bovino. O bovino, ele tinha uma versão muito frágil. E era dessa versão fraca que eles fizeram a vacina contra a varíola. O brasileiro ficou sabendo disso. E o brasileiro achou que se vacinasse contra a varíola, ficaria com cara de bezerro. Essa fake news que rolou naquela época. Que é equivalente à notícia falsa de hoje, de que se você se vacina, fica com autismo. Então são notícias falsas que começaram na época do Oswaldo Cruz, mas ainda existem. Mudou o tipo de notícia falsa, mas ainda existe notícia falsa que traz resistência. Quando que o Oswaldo Cruz entrou no poder? Ele era tipo o ministro da Saúde. Ele tinha um cargo chamado de... Ele era o gestor de saúde pública do Brasil. E ele veio para o Rio de Janeiro em 1904 para estabelecer a urbanização, para fazer uma política de imunização no Brasil. Ele fez uma sanitarização compulsória do Brasil. Vem comigo então que eu vou te explicar. A princípio, a resistência popular às vacinas inviabiliza o controle de doenças. Ponto. A esse respeito, agora explica com calma. O sanitarista Oswaldo Cruz implantou em 1904, ele entrou no poder em 1903, e em 1904 ele veio para o Rio de Janeiro para implementar suas políticas de imunização. Em 1904, implantou políticas de imunização que foram repudiadas pela população da época, o que motivou a revolta da vacina. Beleza? Só isso. Ele implantou vacinação obrigatória, compulsória, à força, e em 1904 essa vacinação gerou a revolta da vacina. Aí eu pergunto a você, essa rejeição à vacina, ela ficou só na época do Oswaldo ou ela ainda existe? Ela ainda existe. Hoje não tem nome de revolta da vacina. Hoje tem nome de movimentos anti-vacinação, que existem muitos no Brasil e no mundo. Pessoas que não se vacinam e que organizam movimentos para que outras pessoas não se vacinem também, por vários motivos. Eu quero criticar isso. Ocorre que a rejeição é enfrentada pelo médico,
voltou a ser realidade e evidencia grave retrocesso capaz de prejudicar a saúde pública de forma irreparável. Então é isso. A rejeição que o Oswaldo enfrentou não ficou só na época dele, ainda existe. E essa rejeição que ainda existe, ela é um problema, ela prejudica a saúde pública de forma irreparável. Nesse sentido, não é razoável que, mesmo sendo nação pós-moderna, ainda se mantenha o repúdio à vacinação comum há mais de 100 anos. Na época do Oswaldo, até entendo que houvesse uma rejeição, porque a galera não tinha acesso à informação, não tinha acesso à televisão, não tinha acesso à internet, ao Facebook, ao Instagram, ao Google, não tinha Google em 1904 para você saber se era verdade, se era mentira, se era bom, se era ruim a vacinação. Mas hoje tem. Então eu acho que essa rejeição ela fazia sentido um século atrás, porque a galera não tinha mesmo conhecimento. Mas não faz sentido hoje. Hoje, rejeitar a vacina com tanto de informação que você tem, hoje é um retrocesso. Hoje não faz sentido. Esse, então, é o primeiro cara que eu quero que você traga no tema da vacinação. Aliás, primeiro não, segundo, né? O primeiro é o Jonas Salk e o segundo é o Oswaldo Cruz. Vem para o terceiro agora. Eu vou trazer aqui nesse terceiro parágrafo um cara que criou a vacina contra o sarampo. Opa, desculpa. Eu não sei se tu sabe, mas a vacina contra o sarampo, ela foi criada por um cara chamado Maurice, escreve Maurice, mas fala Maurice Hilleman. Maurice Hilleman, ele desenvolveu, moleque, dezenas de vacinas contra o sarampo, contra a catapora, contra a cachumba, contra a rubéola, muitas vacinas. E o sarampo, especialmente, foi o que eu trouxe para cá. Por quê? Porque o Brasil ganhou uma plaquinha, ganhou um certificado. Em 2016, o Brasil ganhou um certificado de eliminação do sarampo. Legal, ele eliminou o sarampo. Só que já perdeu a plaquinha. Por quê? Porque o sarampo voltou. Então o Brasil ele conseguiu eliminar o sarampo, não erradicar. Porque erradicar é quando a doença não existe mais em lugar nenhum. Eliminou do Brasil em 2016, só que os casos de sarampo voltaram. Existe uma diferença entre eliminar e erradicar, tá? Eliminar é quando há um caso para cada 1 milhão de habitantes e erradicar é quando não existem mais casos, beleza? Beleza. Aí eu vou trazer para você esse Maurice Hilleman no meu parágrafo para ver como é que foi que eu escrevi. De outra parte, a baixa adesão às campanhas se deve à ilusão de que as doenças deixam de existir. Não deixaram de existir. Nesse viés, o médico Maurice Hilleman explica quem foi ele. Desenvolveu a vacina tríplice viral em 1963, fundamental para que o sarampo fosse eliminado do Brasil em 2016. Percebeu isso? A vacina tríplice viral ela ainda é aplicada e ela foi desenvolvida pelo Maurice Hilleman. Todavia, a doença combatida por Hilleman voltou a ser um problema para os brasileiros. Quando a doença volta, tem um nome, tá? Doença que volta se chama doença reemergente. Doença reemergiu. Voltou a ser um problema para os brasileiros, já que substancial parcela da população, não todo mundo, mas muita gente, uma importante parcela, nutre a atitude imprudente e inconsequente de rejeitar a prevenção. Assim, enquanto a falsa impressão de inexistência dos vírus se mantiver, a sociedade contemporânea será obrigada a conviver com um dos mais graves obstáculos para a saúde pública. Olha ela aqui, ó, 2 pontos, a reemergência de doenças. Fechou então? Quero te mostrar como é que foi a minha explicação, como é que foi a minha fundamentação. Expliquei, trouxe o Maurice Hilleman. Não é para você ficar muito tempo explicando quem foi ele, porque só basta uma frase que explica a minha área de conhecimento, que é a minha fundamentação. Depois eu faço críticas. Eu faço que não adiantou nada ter eliminado, porque já voltou. O sarampo, ele já voltou a ser uma doença que é um surto no Brasil. Muitos casos de sarampo no Brasil. Então eu vou fazer críticas. Essa doença, Hilleman, retomada aqui, ó. A doença combatida por Hilleman, retomei. Ela voltou a ser um problema. Palavras com juízo. Problema.
substancial, imprudente, inconsequente, rejeitar. Várias palavras que mostram que essa doença ela voltou a ser um problema na contemporaneidade. E agora eu vou fazer reflexão crítica. Enquanto a falsa impressão de inexistência dos vírus se mantiver, essa reflexão crítica é que enquanto X se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com um dos mais graves obstáculos para Y, Z. Essa reflexão crítica, X, Y, Z, está lá na minha curso de redação em 10 passos. Fechou então? Vamos agora solucionar os argumentos, os problemas que eu trouxe no argumento 1 e no argumento 2. No argumento 1 era sobre o que mesmo? Era sobre a população que rejeita vacina. E o argumento 2 é a população que acha que a doença não existe. São dois problemas muito parecidos, tá? Mas são diferentes. Eles têm algumas diferenças entre eles. Dá uma olhada aqui. As campanhas de vacinação, portanto, precisam receber a devida importância. Ó, importância é a minha palavra do tema, então estou usando aqui. É legal que você use nesse breve retomada a palavra que foi trazida no tema. Tema, importância, breve retomada, mesma palavra que está no tema. Para isso, o Ministério da Educação deve desconstruir as notícias falsas, como as que invalidam a eficácia das vacinas, por meio de aulas de biologia realizadas com frequência, para que a rejeição às campanhas, argumento 1, deixe de ser realidade no país. Aqui eu fiz duas propostas, tá? Quando você tem duas propostas, fica mais fácil de solucionar os dois argumentos. O argumento 1 fica na primeira proposta e o argumento 2 na segunda proposta, que tem outro agente, outra ação. A segunda proposta começa aqui, ó. Por sua vez, mudei a proposta agora. Os indivíduos, no exercício do seu senso crítico, podem evidenciar que os vírus e demais agentes etiológicos, tá? Não deixaram de existir. Essa iniciativa social seria feita por intermédio de discussões da internet, a fim de que o combate iniciado por Salk deixe de ser apenas teoria. Então se liga, aqui tudo isso é proposta. Só que nesse finalzinho da proposta, nessa finalidade da proposta, ela, além de ser finalidade, ela também é meu final feliz. Essa iniciativa social seria feita por intermédio de discussões da internet, meio de ação. Finalidade, a fim de que o combate iniciado por Salk, então a finalidade aqui, ó, a fim de que o combate iniciado por Salk deixe de ser apenas teoria. Essa finalidade ela tem três funções. Ela é a finalidade da proposta, ela é final feliz e ela retoma o Salk e ela tem o título, sacou? Tem várias funções nesse fechamento aqui. E o meu segundo problema, que a galera que acha que a doença não existe, tá solucionado aqui, ó. Cadê a solução? Onde é que tá a solução disso? Ó, que os vírus e demais agentes etiológicos, não é etimológicos, tá? Etiológicos deixaram de existir. Então aqui eu dou solução para o meu segundo problema. Dou solução para o meu primeiro problema aqui na primeira proposta e na segunda proposta dou solução para o meu segundo argumento. Fechou então? Vacinação. Vou usar o Jonas Salk, que criou a vacina contra a poliomielite. Vou usar o Oswaldo Cruz, que foi o cara que trouxe a campanha de vacinação para toda a população. Esse modelo de campanha deu muito certo hoje, porque antigamente a galera teve revolta da vacina. Esse modelo de vacinação popular, ele foi exportado para outros países. Antigamente ele deu errado, tá? Revolta da vacina. Mas hoje ele é o que mais dá certo no sistema de saúde e o que mais tem que ser valorizado. Mas a população rejeita ainda, mesmo sendo algo positivo. E além do Oswaldo Cruz, vou trazer o Maurice Hilleman, que desenvolveu várias vacinas, inclusive a tríplice viral, que combate, uma das três que ele combate é o sarampo, que no Brasil foi eliminado em 2016, mas já voltou, porque o Brasil ele sempre volta com os problemas sociais que ele tem. Beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta para a nossa 10ª redação.